E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Paulaner Salvator. No Brasil, a galera tem o costume de chamá-la de Paulaner Salvator, como se a origem do nome fosse inglês. Só que, na verdade, ela é Salvator, porque é a pronúncia do nome dela em alemão. E diferente do que muita gente imagina, a Paulaner original não é a Weissbier, que todo mundo conhece, presente no mundo inteiro, talvez uma das mais famosas, se não a mais famosa, junto da Erdinger, representante do estilo Weissbier ao redor do mundo. A Paulaner não surgiu como uma Weissbier. A história da Paulaner começa lá no século XVI, quando é fundado a Ordem dos Mínimos, em alemão Paulaner Orden, que foi uma ordem monastérica fundada por São Francisco de Paula. E os monges dessa ordem monastérica começaram a produzir em 1634 a própria cerveja, inicialmente para consumo próprio e depois para uma certa distribuição, porque não era permitida a venda. A ordem não permitia que eles vendessem a cerveja. Era uma cerveja do estilo Bock, só que mais encorpada, mais alcoólica, mais intensa, que hoje é um estilo que a gente conhece como Doppelbock. É uma Bock mais alcoólica, mais maltada, com uma intensidade maior. Primeiro porque naquela época era difícil você beber água potável porque não tinha. Então era mais seguro você beber cerveja do que beber água. Segundo porque no período da Quaresma os monges tinham que fazer o jejum de comidas sólidas. Então eles viviam à base de líquidos. E a cerveja era a fonte desses nutrientes, porque ali você tinha todos aqueles grãos, você tinha todas aquelas proteínas, você tinha todos aqueles carboidratos, os açúcares necessários para a própria sobrevivência. Então a cerveja, ela era o pão líquido, sim, daqueles monges, não só daquela ordem, mas isso era algo comum na Europa medieval. E essa produção se deu ao longo dos anos, até que em 1799 o mosteiro fechou, porque o prédio onde era sediado esse mosteiro foi transformado em uma prisão. E a cervejaria acabou sendo vendida por um cervejeiro que somente em 1813 decidiu oficializar a cervejaria e começar a vender a cerveja sob o nome de Salvator. Hoje, a Paulaner usa o nome Paulaner em homenagem à ordem que fundou a cervejaria, essa ordem dos mínimos, Paulaner Orden, e a Salvator, que é a sua clássica cerveja original, uma Doppelbock. Aqui numa latinha de meio litro, é uma cerveja com 7,9% de graduação alcoólica e provavelmente uma das Doppelbocks mais conhecidas no mundo, uma das principais, se não a principal, referência do estilo. Faz muito tempo que eu não bebo dessa cerveja, já tô morrendo de saudade, então vamos pro copo. É de uma cor absurda. Ela não teve uma formação tão boa de espuma, A espuma dela é de baixa formação e baixa retenção, o que é normal para o estilo. Estamos falando de uma cerveja com quase 8% de graduação alcoólica. O aroma de maltes e de maltes caramelos altamente intenso está tomando conta aqui. Muito perfumada. Um pouco de torrefação, um pouco de defumado. Muitas frutas secas. Ameixa seca. Uva passa, banana passa. Muita fruta seca. Muito caramelo. Calda de açúcar. Frutas embebedadas naquela calda de açúcar. Nossa, é de uma complexidade aromática impressionante. Saúde.
É impressionante como é que o know-how da produção de uma cerveja faz com que ela beire a perfeição. É uma cerveja que, para mim, eu não tenho como colocar defeitos nela. O sabor dela é incrível. Sabe quando a cerveja é tudo na medida certa? É o caso dessa Paulaner. Tudo nela é na medida certa. Se eu já gosto muito da Paulaner Weiss, que eu nem considero a melhor Weiss alemã, eu sou um completo apaixonado pela Salvator. O sabor persiste na boca. Bom, vamos lá fazer uma análise mais sensorial, mais detalhada, né? Corpo médio, com carbonatação média, mas tudo na medida. A primeira coisa que a gente sente é o caramelo, as frutas secas, frutas passas, tudo misturado, um pouco de mel, dando lugar a um sutil amargor de torrefação e lúpulo, mas só trazendo equilíbrio. Cerveja redonda, super equilibrada, tudo muito balanceado, tudo muito no seu lugar. Nada aqui tenta competir entre si. O dulçor é a característica principal dessa cerveja. Sutil aquecimento de boca, mas muito sutil. Seca, bem seca. Puxa o próximo gole. E antes que qualquer um venha imaginar que ela leva qualquer tipo de adjunto, ela é uma cerveja alemã tradicional e que segue rigidamente a Reinheitsgebot, que é a lei de pureza alemã. Ela leva apenas os 4 ingredientes básicos: água, malte, lúpulo e levedura. E nada além disso. Essa complexidade toda vem principalmente dos maltes utilizados e, obviamente, do processo de fermentação dessa cerveja. Ela é uma cerveja de levedura lager. Acreditem, ela é uma lager. Uma cerveja de 8%, altamente pesada, altamente complexa. Lager. Lager não é somente a Pilsen de boteco, a tipo Pilsen que a gente encontra por aí. Ela é uma lager. Ela passa pelo processo de lagerização. Ela é uma cerveja de baixa fermentação. Ela é uma tradicional lager alemã. Uma cerveja que tem suas origens remontando a uma cerveja de abadia. Então, ela é um exemplo para cair o mito de que ales são fortes, lagers são fracas. Ales são mais alcoólicas, lagers são menos alcoólicas. Ales são mais amargas, lagers são menos amargas. Isso não tem nada a ver com a fermentação. Ale são cervejas de alta fermentação. É quando a fermentação acontece em temperaturas mais altas e na parte superior do fermentador. Lagers são cervejas de baixa fermentação. São leveduras que trabalham em temperatura mais baixa e na parte inferior do fermentador. Independente do processo de fermentação, que obviamente vai trazer nuances sensoriais características desse processo de fermentação, o que muda em relação a amargor, intensidade alcoólica, cor da cerveja, são os insumos utilizados, é a receita utilizada. Então nós temos aqui uma cerveja lager, alcoólica, extremamente complexa, extremamente robusta, e um clássico não somente da escola alemã, mas um clássico na história da cerveja mundial. Uma cerveja que eu considero obrigatória para iniciantes e para iniciados. Iniciantes vão se apaixonar por ela. Sai do lugar comum, sai daquela expectativa da cerveja de boteco, da cerveja de massa. Ela vai abrir o horizonte. Vai te mostrar um mundo completamente novo dentro do universo cervejeiro. Para os iniciados, é a Paulaner Salvator. Além de toda essa história que ela traz consigo, ela é uma grande representante do estilo Doppelbock, que é uma versão mais alcoólica, mais robusta e mais intensa das nossas famosas Bock, que fizeram tanto sucesso aqui no Brasil nos anos 80 e 90, como a famosa Kaiser Bock.
encorpado e um pouco mais forte. Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno. Cervejas de inverno, aqui está sendo representada não somente por uma das criadoras dessa variação do estilo, mas por um exemplar, por um rótulo que eu considero uma das cervejas mais incríveis já produzidas no mundo. Saúde!